Olá, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre ciências humanas e ideologia. Especial Mundo Contemporâneo, uma obra de Demetrio Magnoli. Falando sobre os grandes acontecimentos mundiais da Guerra Fria aos nossos dias. Robert Oppenheimer, o pai da bomba atômica, registrou alguns anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, que durou de 39 a 45, que 90% dos sábios e engenheiros que a humanidade produziu desde que ela existe estão vivos atualmente, sendo que quase a metade deles vive nos Estados Unidos. A observação de Oppenheimer praticamente dispensa esclarecimentos sobre as relações entre conhecimento científico e poder, entre saber e poder, é o que havia dito lá no início da modernidade o Francis Bacon, saber é poder. Toda ciência está embebida de política. A crença na neutralidade do saber científico serve apenas para isolar os cientistas e técnicos da vida política e aliená-los do uso social que é feito dos conhecimentos que eles produzem. Mas há uma diferença fundamental entre as ciências chamadas naturais, ou da natureza, a física, a química, a biologia, e as ciências humanas, a história, a geografia, a sociologia, a economia, a filosofia. Enquanto nas ciências naturais a política e a ideologia exercem influência decisiva, principalmente no momento da aplicação dos conhecimentos, do uso social do saber, nas ciências humanas a política e a ideologia estão presentes no próprio processo de produção do conhecimento, já que elas são a matéria-prima de trabalho do cientista. Nessas condições, as conclusões produzidas pelas ciências humanas são realmente verdades científicas, ou não passam de opiniões políticas, visões de mundo particulares de cada cientista. O cogumelo produzido pela explosão da bomba atômica na cidade japonesa de Nagasaki, em 9 de agosto de 45, é a física aplicada à guerra. Então, as ciências naturais e as ciências humanas. Para discutir esse problema é preciso, antes de tudo, evidenciar as diferenças entre ciências humanas e ciências naturais. A primeira importante diferença reside nos métodos e técnicas que cada uma delas emprega para entender a realidade. Enquanto as ciências naturais procuram reproduzir em laboratório as condições presentes na realidade e daí extrair leis válidas para o mundo exterior, as ciências humanas estão impossibilitadas de agir da mesma forma. Não é difícil entender por quê. Inúmeros fenômenos físicos e químicos concernentes à matéria inorgânica apresentam-se regulados pela repetibilidade, ou seja, cada vez que são produzidas determinadas condições, produz-se um mesmo efeito que pode ser observado. Esses fenômenos obedecem a leis causais, a lei da causalidade, ou seja, relações definidas entre causa e efeito. Vários fenômenos biológicos, como o da herança genética, apresentam problemas maiores, já que não ocorre repetibilidade absoluta. Mas nesses casos, entretanto, é possível chegar a leis decorrentes da experiência laboratorial. Não serão leis fundadas na repetibilidade, já que tais fenômenos apresentam qualidade de adaptação e mutação, mas serão leis baseadas em probabilidades. Continuam a existir relações definidas entre causa e efeito, mas as relações são expressas pelo cálculo de probabilidades. As ciências humanas trabalham com a realidade social, que não pode ser reproduzida em laboratórios, porque o movimento da sociedade não amarra-se a estímulos ambientais. O movimento da sociedade depende de um fator desconhecido no domínio natural, que pode ser definido como consciência. O campo de fenômeno das ciências humanas não pode ser expresso por meio de leis causais, de causa e efeito, sejam elas baseadas na repetição ou na probabilidade. As mudanças sociais decorrem de alterações conscientes, de rupturas nos modos de pensar vigentes, da emergência de novas ideias e do estabelecimento de novos valores sociais. Tudo isso concerne a liberdade humana, a liberdade de optar e decidir, de prever e agir, que não é uma liberdade absoluta, mas que cria situações de imprevisibilidade e imponderabilidade inexistentes no domínio natural da natureza. Um exemplo aclara a diferença. Em novembro de 1986, às vésperas de uma eleição municipal em São Paulo, os institutos de opinião pública Gallup e Ibope indicavam a vitória do candidato Fernando Henrique Cardoso, que chegou a se deixar fotografar sentado na cadeira do prefeito. Mas outro candidato, Eugênio Quadros, ganhou a eleição. Qual foi o erro das pesquisas? Ou elas estavam certas, mas o resultado foi invertido na última hora pela famosa resposta de Fernando Henrique num debate televisionado, quando ele admitiu ser cético sobre a existência de um Deus. Não sabemos e não saberemos, mas provavelmente isso acabou sendo determinante para a sua derrota. Os economistas são célebres por errar previsões sobre o crescimento do PIB, evolução da inflação e muitas outras. É o que está acontecendo com Paulo Guedes agora, né? Na verdade, os economistas quase nunca chegam a formular previsões consensuais sobre esses assuntos. As condições iniciais, a causa, são sempre inéditas.
A evolução dos indicadores econômicos, o efeito, jamais repete de modo exato um ciclo anterior. Para complicar tudo, as previsões dos economistas divulgadas pela mídia interferem no comportamento dos agentes econômicos, os bancos, empresas, consumidores, alterando as condições iniciais. Além da impossibilidade de utilizar técnicas laboratoriais e, consequentemente, de elaborar leis causais, as ciências humanas apresentam outra particularidade: o sujeito, o cientista, não é exterior a seu objeto de estudo. Ou seja, goste ou não, o sujeito está política ou ideologicamente envolvido com as conclusões do seu estudo. Nas ciências naturais em geral, o cientista não está político ou ideologicamente envolvido com suas conclusões científicas. A possível existência de um 10º planeta no sistema solar não é interferir na política e nos interesses terrenos do astrônomo empenhado em tal investigação. Talvez interfira na astrologia, no pensamento do Olavo de Carvalho, mas não na ciência em si, na própria política e na história do nosso país ou do mundo. A presença de vida microscópica em Marte, tampouco. Então, claro que essa é uma verdade relativa. Darwin teve de agir contra suas convicções religiosas ao apresentar a teoria da evolução. Galileu chocou-se com o poder político da Igreja Católica ao formular sua teoria heliocêntrica. Mesmo assim, é fácil perceber que há, de modo geral, uma exterioridade entre sujeito e objeto nas ciências naturais, o que facilita a elaboração de verdades científicas, dotadas de valor universal, válido em qualquer tempo e qualquer lugar para qualquer pessoa. Coisa completamente diferente ocorre nas ciências humanas. Nelas, o cientista é parte do seu objeto de estudo, simplesmente porque ele investiga a sociedade. Sujeito e objeto estão interligados, de maneira que as conclusões das investigações científicas afetam mais ou menos diretamente a vida política e os interesses do pesquisador. É difícil imaginar um antropólogo nazista que, em seu trabalho profissional, conclua pela relatividade do conceito de cultura e pela impossibilidade de hierarquizar os povos segundo noções de superioridade cultural ou racial. Esse antropólogo não admitiria o fato de que a cultura dos povos indígenas é diferente da cultura dos chamados civilizados, sem ser inferior a ela. As pesquisas históricas que realçam as lutas negras nos quilombos não ajudam os políticos que proclamam a existência de uma harmonia social no nosso passado e no nosso presente. Inúmeras vezes novos conhecimentos históricos têm forte impacto sobre os debates políticos atuais, fornecendo argumentos para determinada corrente de opinião ou desmoralizando teses de outra corrente de opinião. Porque é claro que a política e a ideologia estão presentes no próprio processo de produção de conhecimento ou do conhecimento das ciências humanas. O conhecimento científico produzido, quer o cientista que o produziu goste ou não, será transformado em instrumento dos conflitos políticos e ideológicos. Estudiosos do século XIX produziram incontáveis obras supostamente científicas que comprovavam a existência de raças humanas e da superioridade da raça branca, europeia. A ciência servia como luva para justificar a colonização europeia, mas não contribuía com nenhuma verdade científica. Há 2 décadas, análises das instituições políticas que mostravam a existência de uma camada social privilegiada na antiga União Soviética não eram muito úteis para os partidos que pregavam o socialismo, a moda daquele país, e evidentemente não prosperavam nos ambientes universitários da Europa Oriental. Isso porque os porta-vozes do socialismo à moda soviética procuravam apresentar aquele sistema social como um sistema harmonioso, do qual teriam sido banidas as diferenças de classes típicas do capitalismo ocidental. Mas não fez isso. Então, nas ciências naturais, novas descobertas podem trazer fama e fortuna para o cientista responsável. Há casos célebres de fraudes científicas promovidas por pesquisadores sem escrúpulos, que subordinaram a busca da verdade à de fama e fortuna. Nas ciências humanas, quase tudo o que o pesquisador faz é sugado para o campo do debate político e ideológico. As teses elaboradas e sustentadas por um pesquisador, em função do seu uso político, muitas vezes têm reflexos diretos sobre as suas oportunidades de trabalho e de renda. Sob regimes ditatoriais, o sentido do trabalho profissional do pesquisador em ciências humanas pode conduzi-lo aos altos círculos do poder ou à cadeia. Então, isso é um pouquinho aí da ciências humanas e ideologia, das ciências naturais e ciências humanas, segundo Demetrio Magnoli. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também o seu comentário dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.